Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma live no circuito de lives de utilidade pública da Coordenadoria Municipal de Valorização e Proteção da Vida de Eusébio. E aí é com grande prazer que eu, Kennedy Torres, psicólogo aqui da Coordenadoria, mais uma vez estou aqui para poder contribuir da melhor forma possível, com o tema hoje, violência contra a mulher, todos precisam de ajuda. E aí a gente vai contar com a participação também, com a contribuição aí para dividir o espaço comigo da Rosa Leite, psicóloga e coordenadora da Coordenadoria Municipal de Valorização e Proteção da Vida, especialista em linguística e também está concluindo aí o curso de Gestalt Terapia. E aí vamos iniciar aqui, já convidando a Rosa para que a gente possa a live, e aí teve uma situação de queda aqui no sistema, e ao vivo é assim, né? A gente tem que lidar com as situações da vida que elas vão aparecendo. Mas tenho absoluta certeza que agora vai dar certo. Rosa, seja muito bem-vinda a mais uma vez, a mais uma circuito de lives aqui da Coordenadoria Municipal de Proteção da Vida. Patrícia já está aí também nos acompanhando. Daqui a pouco, com certeza, terão outras pessoas aí interessadas em poder participar e absorver um pouco do conhecimento e da experiência que você tem para partilhar com todos nós. Então, a palavra está contigo. Bom dia, Rosa, seja bem-vindo. Gente, bom dia. Obrigada pela paciência, porque tecnologia realmente deixa a gente na mão às vezes. E nós testamos tudo antes, né? E aí aconteceu esse imprevisto. Mas vamos lá. O tema que nós vamos abordar hoje é bastante complexo. E eu gostaria um pouco, Kenneth, que você aumentasse o seu áudio. Eu estava te ouvindo bem baixinho. Está baixo? Tá. Vê se melhorou agora. Melhorou. Perfeito. Então, Rosa, o tema realmente é um tema muito delicado. Eu, particularmente, tenho lido algumas coisas, mas sou muito leigo ainda nesse tema. Você já tem uma vasta experiência aí. E aí eu acho que eu vou aproveitar para aprender um pouquinho contigo aqui, junto com o nosso público aí, tá certo? E aí vamos começar falando do seguinte: o que é violência? Como é que a gente entende, como é que a gente classifica esse negócio aí? Espera só um instante. Esse ajeite aí pode se produzir, não tem problema, tá certo? É bom porque assim, ao vivo é que as coisas fluem melhor. Não, é o suporte aqui que não está fixado direito. Tá, para falar de violência contra a mulher, é preciso a gente entender que são questões culturais, sociais e que é multifatorial. Não é só um aspecto, não é só um tipo de violência. E aí é preciso deixar claro para as pessoas que são aspectos dificilmente, muitas vezes percebidos, mas que no contexto geral de Brasil e de mundo, são casos que acontecem muito com as mulheres, mas também não só com as mulheres, é importante deixar claro isso. E a violência a qualquer ato, seja ele físico, psicológico, moral, patrimonial e sexual contra uma mulher. Isso é estabelecido pelo Instituto Maria da Penha, que é um site que as pessoas podem falar, podem pesquisar mais sobre o assunto, porque realmente é um tema polêmico, é um tema que requer muita atenção e quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente procurar compreender que muitos fatores influenciam para esse comportamento de violência, a gente vai conseguir compreender melhor, sem julgamentos, sem preconceitos. E eu gostaria também que as pessoas, se tiverem alguma pergunta para fazer, podem se sentir à vontade para a gente tirar as dúvidas que surgirem. Rosa, me fala uma coisa: quando a gente fala de violência, principalmente violência contra a mulher, aí a gente automaticamente já estabelece aí
um campo de batalha, Sim, onde a gente determina o agressor e a gente também determina o agredido. E aí eu sei que dentro do contexto existem muitos outros elementos que tanto podem contribuir para essa violência acontecer, como também podem fazer parte ou ser fatores de violência também, muitas vezes invisíveis. Como é que você vê isso? bem, como eu falei, são aspectos multifatoriais e quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente imagina logo a mulher, mulher, né? A mulher já formada, a mulher madura. Só que a gente precisa também ver que a violência contra a mulher é contra a mulher menina, contra a mulher criança, contra a mulher idosa. E que essa violência, muitas vezes a gente vê o homem como agressor e a gente se esquece que, na verdade, esse homem também precisa de cuidado. Por isso que a nossa live, o tema foi, né, violência contra a mulher, todos precisam de ajuda. E quando a gente fala em todos precisam de ajuda, esse agressor também precisa ser ajudado. E aí, aspectos culturais, sociais, influenciam o comportamento masculino para esse tipo de violência. Mas é importante também a gente deixar claro que a violência não acontece só do homem para com a mulher. Há também casos em que a mulher também se torna o agressor, a agressora, no caso. E por quê? Né? Assim, a gente se pergunta por que, que esse tipo de situação acontece dentro de um contexto doméstico, né? Dentro de um contexto familiar. E a gente precisa perceber que o que acontece dentro de uma casa é, na verdade, um reflexo social. Se a gente observar, a nossa sociedade, ela muitas vezes, ela não busca fazer com que as pessoas compartilhem, ajudem ou cooperem umas com as outras. A nossa educação Rosa, deixa eu só te fazer uma interrupção aí. Você me da fez uma, competição, não da ação. Oi. você me fez pensar uma seguinte situação aqui. E aí eu te pergunto, essa violência, ela começa dentro de casa ou ela termina dentro de casa? Porque aí a gente tem uma correlação de fatores tanto do privado, do Sim, espaço privado da relação, como também do espaço público das relações. E aí, sim, automaticamente, aí, algumas coisas, alguns elementos, eles de alguma maneira, ou eles se confundem, ou eles convergem, e aí acabam criando, muitas vezes, aí uma bola de neve, né? Imperceptível, só se percebe quando se materializa. E se materializa geralmente através de quê? Do resultado dessa violência. sim. Os aspectos sociais, inclusive nesse momento de isolamento social, o problema tem agravado bastante e, segundo a Organização Mundial de Saúde, já é um problema de saúde pública. E aí, assim, Rosa, por que problema de saúde pública? Porque a mulher, quando é vítima de violência, ela muitas vezes busca os serviços públicos, principalmente a saúde, e ao chegar nesses locais, muitas vezes por receio de falar o que está passando, por medo ou por vergonha do que está acontecendo, ela não fala. Então, geralmente, essa mulher, ela é poliqueixosa, como diz, né, os profissionais de saúde. É aquela mulher que chega e diz do que está sentindo, mas não diz de fato o que é. O profissional atende, mas não tem o cuidado de perceber o que de fato está por trás dessa queixa. Ela toma a medicação, vai embora e, com o tempo depois, ela retorna a esse mesmo lugar. Né? Por quê? Porque, na verdade, a dor muitas vezes não é física, é uma dor psicológica, é uma dor que precisa de uma escuta qualificada. E muitas vezes o profissional de saúde não sabe lidar com essas questões, porque muitas vezes não quer adentrar nesse terreno tão íntimo, né? Nessa questão tão íntima dessa mulher, e a mulher muitas vezes se sente acuada por não se sentir segura em falar, ou por medo que essa informação possa ir para um outro local e o companheiro possa saber do que, né, do que ela falou.
E muitos homens proíbem as suas companheiras de, por exemplo, fazer prevenção, de ir para uma consulta médica. Por quê? Porque ele tem medo de repente, essa mulher falar dessa agressão que sofre. Né? A mesma coisa com o homem. O homem, quando ele sofre violência doméstica, quando sofre violência de uma mulher, ele muitas vezes, pela cultura em si, não fala por vergonha. Né? Ah, eu estou sendo agredido por uma mulher. Né? Porque na cultura, a nossa cultura mostra o quê? Socialmente falando? Que é o homem, né? O homem é o que agride, então é o homem que deve ter essa postura mais violenta. E a CMVPV, né, a coordenadoria, por que nós tratamos desse tema hoje? Primeiro pela questão do isolamento social, os casos têm aumentado consideravelmente, não só no Brasil, mas em outros países, como a Itália, a Argentina, China e outros mais. E também porque quando a gente fala de cuidar do outro, a gente também quer cuidar dessa pessoa que tem essa atitude violenta. Porque não é à toa que esse comportamento vem, né? Não é à toa que isso acontece. Né? Se a gente observar a forma, por exemplo, como nós educamos os meninos, é diferente da forma como educamos as meninas. As meninas, elas conseguem lidar melhor com as próprias emoções do que o menino. Mas por que isso? Se a gente for olhar o contexto, a gente percebe que nós mesmas, mulheres, educamos nossos filhos, homens, para não chorar. Né? Muitas mães e pais também dizem, menino não chora, levanta, né? Caiu, levanta, né? Você não é para chorar. Né? Então, o menino ele vai crescendo sem conseguir lidar com as próprias emoções. Então, essa atitude violenta é justamente isso, ele não consegue lidar com as emoções. E aí, Tem um fator, Rosa, tem um fator cultural e geracional no que você está dizendo. Né? Sim, e vai passando para a geração. Isso. Vai passando para a geração. E interessante, a gente não percebe, a gente não se dá conta. Né? Quando a gente fala, do machismo, né, da questão masculina, a gente se esquece que muitas vezes nós mulheres educamos nossos filhos para ter comportamentos, né, que muitas vezes a gente não concorda, né, depois de adulta. Né? Então, assim, a menina, como é que é a educação dessa menina? A menina brinca de boneca, né? A menina cuida, né? A menina é visto culturalmente mais delicada, então ela pode chorar, então ela pode pedir ajuda. O homem não. O homem, se ele pede ajuda, ou se ele chora, ou se ele mostra esse lado mais frágil, já é visto como não masculino, né? Ou então que isso vai definir a masculinidade dele, né? Então, assim, um recado aí para os homens: chorem, falem das suas emoções. Quando a gente não fala, o corpo adoece. Pode deixar. Chore se quiser, né? Então a gente precisa fazer com que os homens percebam que as emoções elas são positivas e precisam ser colocadas para fora, externalizadas, para que não venha, né, a usar essas emoções de uma forma negativa, com atitudes violentas, não só para com a mulher, mas para com ele mesmo. Um exemplo, se a gente for perceber... estatisticamente falando, quem mata mais? Quem morre mais? Quem se suicida mais? Quem se envolve mais em jogos perigosos? Quem se envolve mais em acidente automobilístico? Quem consome mais drogas? Álcool, principalmente. Então, estatisticamente, lógico que houve uma mudança significativa ao longo dos anos em relação à bebida, por exemplo, muitas mulheres bebem, né? Se a gente for perceber, a grande maioria dessas estatísticas está presente em quem? O sexo masculino. Então, quem está precisando de ajuda? A mulher não precisa de ajuda, sim, ela tem que buscar os direitos dela, a Lei Maria da Penha está aí para isso, mas os homens também precisam de ajuda. Sabe uma coisa interessante, Kennedy? Eu trabalhei muitos anos no CREAS, e no CREAS nós atendíamos mulheres vítimas de violência. E uma coisa que eu percebi é que muitas vezes a sensação que me dava é de que a gente estava enxugando gelo. Por quê? Porque a gente empoderava essa mulher,
a gente dava autonomia para ela, a gente ajudava da forma que era possível, encaminhava ela para os órgãos de proteção, e o homem a gente não fazia nada. Por quê? Porque vê-se a mulher como sexo frágil e vê que é só a mulher que precisa dessa ajuda, quando na verdade esse homem também precisa de ajuda, porque senão o ciclo de violência ele não acaba. Essa mulher ela se empodera, sai desse relacionamento com esse homem e esse homem busca outra mulher. E aí o ciclo de violência começa tudo de novo. Então, na verdade, nós precisamos cuidar dos dois. Cuidar dessa mulher que está fragilizada e que a violência, principalmente a psicológica, deixa sequelas muito grandes nessa mulher. E com esse homem que não sabe lidar com as próprias emoções, que não sabe lidar muitas vezes com essa mulher moderna. Com essa mulher que quer trabalhar, com essa mulher que quer ganhar o próprio sustento, com essa mulher independente, com essa mulher que busca melhorias para ela e para os filhos. Então, a mudança, ela tem que acontecer, socialmente falando, as mulheres precisam lutar pelos seus direitos, mas esse homem também precisa acompanhar essa transformação dessa mulher, que muitas vezes ele não sabe lidar. Né? Então, hoje é dia dos namorados, né? E aí eu acho que se a gente fosse dar um presente para os casais hoje, né, eu e você, Kenny, eu diria respeito. Então, que a gente possa dar ao outro respeito. Eu acho que é melhor do que qualquer presente. Porque não adianta dar flores, né, que é um símbolo muito bonito, aí eu amo ganhar flores, mas ao mesmo tempo tratar a mulher desqualificando essa mulher, né, maltratando ela fisicamente, psicologicamente. E que a gente possa compreender um ao outro e cuidar de ambos. Tem uma coisa aí que você está falando, eu fiquei muito contente na tua fala, porque, assim, nós temos, primeiro, realmente, parabéns a todos aí, que todos aproveitem ao máximo esse dia simbólico que representa o Dia dos Namorados, para namorar, para poder demonstrar os sentimentos, demonstrar as emoções, demonstrar o amor, demonstrar tudo aquilo que tem de melhor dentro de si e fazendo exatamente essa troca, né, com o parceiro, com a parceira. E aí, mas voltando aí ao tema, você me deixou com uma dúvida. Nesse período agora, então, de pandemia, de isolamento social, né, praticamente nós não temos casos de violência, não é isso? Porque como não é noticiado nada disso, então pressupõe que a única coisa que exista é o que está sendo noticiado. Logo, uma vez que as pessoas só têm acesso a esse tipo de informação, muitas vezes, nem todas as pessoas elas têm a condição, o tempo, a orientação, o direcionamento para estar buscando entender outros elementos, outros fatores que permanecem, que continuam acontecendo, seja no nível da violência, seja no nível das coisas boas também que continuam acontecendo. Mas é a sensação que eu tenho, até aproveitando a tua fala, eu quero que você me corrija, por favor, é exatamente essa. Então, nesse momento de pandemia, nós estamos livres, estamos isentos desse tipo de violência. É isso mesmo? Não, infelizmente não. A violência, ela existe, muitas vezes é velada, principalmente, Kennedy, uma coisa interessante, principalmente em classes mais altas, classe média alta. Por quê? Aí vem uma questão bastante interessante, que eu li uma vez e fiquei analisando esse contexto, né, do que eu tinha lido. As classes mais humildes, mais desfavorecidas, a arquitetura influencia muito na questão da descoberta dessa violência que acontece dentro de casa. E aí, se a gente for parar para pensar, as casas nas comunidades mais carentes, elas são muito próximas umas das outras. Às vezes é parede a parede, né? Ou seja, o que o vizinho faz de um lado, o outro vizinho escuta, né? Então, a violência... Você não está falando de... Rosa, só te cortando rapidinho. Você não está falando, você não está usando como exemplo Orphanville, não, né? Todos os condomínios aí de classe alta, porque assim, a violência, detalhe, a violência contra a mulher, ela existe em todas as classes sociais, com todos os, né, porque assim, quando a gente fala em violência, a gente pensa logo o quê? Pobre,
pessoas negras, pessoas, né, que não têm um poder aquisitivo legal, pessoas de baixa escolaridade. A estatística mostra muito mais essas pessoas que eu citei, mas isso não significa o real, né, a real estatística, porque a gente sabe que existem muitas subnotificações. Então, a violência ela acontece em todas as classes sociais, independente da pessoa ter um nível de escolaridade baixo ou alto, né, e com todas as raças, com todas as cores, né? Então, assim, não existe um perfil dessa vítima, né? Como também não existe um perfil desse agressor, né? Então, em relação às casas que eu falei, né, para a gente entender melhor como é interessante perceber esse detalhe. Então, nas classes mais humildes, as casas elas são muito próximas, então a violência acaba acontecendo na comunidade, porque a comunidade passa a ver. A Janiele apareceu aí, muito obrigada por participando, ela foi uma colega minha, aliás, ela é uma grande amiga, e faz tempo que eu não a vejo. Saudade, Janiele, para você, viu? Um beijo bem grande. Bem, então, se quiser fazer alguma pergunta, Janiele, fica à vontade. Então, nas classes mais favorecidas, as casas são muito distantes. Você entra no Alphaville, por exemplo, né? O Alphaville é um condomínio de luxo aqui no Ceará, né? Para quem é de fora e está nos assistindo. E as casas são muito distantes umas das outras. Então, ninguém, às vezes, conhece quem é o vizinho, não tem intimidade com esse vizinho. Mas isso não quer dizer que lá não aconteça a violência, né? Então, na classe mais humilde, as famílias acabam o quê? Sendo expostas na comunidade. Por quê? Porque se eu não conto o que eu estou passando na minha casa, o meu vizinho ouviu e conta para a vizinha. E aquilo ali, né, toma uma proporção muito maior. E aí as pessoas acabam... Porque assim, a denúncia ela não precisa partir da vítima. Qualquer pessoa pode denunciar. Então, as pessoas acabam fazendo essa denúncia. Às vezes até primeiro do que a vítima. Já na classe mais alta, por ter essa violência um pouco mascarada, devido à forma de viver dessas pessoas, às vezes por medo de se expor, não quer denunciar, não quer ir a uma delegacia, aí já contrata um advogado. Uma violência sofisticada. Isso. E aí é interessante perceber que até nesse contexto. E aí você me perguntou, Rosa, e essa violência não está acontecendo agora? A gente só está falando do Covid, né, do isolamento social e tal. Essa violência acontece sim, infelizmente em uma maior proporção. Por quê? Porque dentro de casa, porque assim, a rotina das pessoas antes era o quê? Muitas vezes a casa servia apenas de dormitório. Então os casais não tinham muito tempo para conversar. Então as DR, né, discutir relacionamento quase não aconteciam. Ia empurrando com a barriga. E aí todo mundo teve que frear bruscamente o seu estilo de vida. Foi uma mudança muito brusca para todo mundo. E aí acaba o quê? O estresse começa a aumentar. Por quê? As pessoas que estão em casa, detalhe, estamos passando por uma tempestade, mas eu costumo dizer que estamos passando por uma tempestade em barcos diferentes. Uns estão em iate, outros estão em canoa, outros nem barco tem. Então, essas pessoas que não têm, por exemplo, estou estressado, vou tomar um banho de piscina. Tem gente que está estressada e não tem para onde ir, ou não tem o que comer, ou não tem um emprego, porque perdeu o emprego. Então, essas pessoas, o estresse é muito maior. E aí, aquela pessoa que muitas vezes já tinha um comportamento mais violento, ou às vezes nem tinha, mas o estresse proporciona essa mudança de humor, essa mudança no comportamento, acaba agindo com mais violência. E aí essas mulheres, muitas vezes acuadas, não conseguem fazer as denúncias justamente porque não podem sair de casa. E aí os órgãos de proteção, né, que deve ser considerado também primordiais, prioritários, né, precisam dar suporte a essa família. Porque quando a violência acontece dentro de casa, ela não atinge só essa mulher. Não é só essa mulher que está sofrendo, mas todas as pessoas que fazem parte dessa família. Os filhos, principalmente, e um detalhe, os filhos estão observando esse comportamento do pai ou o comportamento da mãe, lembrando que a violência não acontece só de um homem para uma mulher, mas existem sim mulheres que também agridem os seus companheiros. E aí essa violência, como a gente falou, acaba passando de geração em geração, foi aquilo que eles aprenderam. As crianças visualizam aquilo e ela não vai copiar as suas palavras, ela vai copiar as suas atitudes.
só fazer pedindo uma parte aí. E aí tem uma coisa interessante que é assim, para se praticar violência, eu não preciso gritar, eu não preciso bater, eu não preciso objetivamente, materialmente agredir. E aí nós temos um fator bem interessante no momento que vivemos, nessa nova lógica de sociedade, sociedade líquida, pós-moderna aí, né, como conceitou muito bem alguns grandes pensadores aí da sociologia, inclusive. E aí a gente precisa pensar o seguinte: e essa violência, através dos meios de comunicação, e a violência pela omissão dos fatos, pela omissão das informações, e essa violência pelo excesso exacerbado de um determinado tipo de informação, entendeu? Com o objetivo de saturar, com o objetivo de gerar realmente um estresse a mais, como você sinalizou. Como é que a gente lida com isso? Porque, assim, se a gente for pensar de uma forma, numa perspectiva de política pública, nós temos vários referenciais, vários canais, várias instituições, entendeu? Muito bem cotadas aí, muito bem articuladas, muito bem pensadas conceitualmente e muito bem desenhadas no papel para dar conta de determinadas necessidades sociais. Seja em relação à violência, seja em relação ao bullying, que também é uma violência que foi recortada e direcionada para um determinado espaço, né, uma forma de fragmentar aí essa ideia de violência. E aí a gente começa a pensar nessa perspectiva, que é o seguinte: existem vários outros tipos de violências muito sutis, que também vitimizam a mulher, que também colocam a mulher numa condição, muitas vezes, sobre-humana, com uma sobrecarga, muitas vezes, muito pesada. E aí a gente pode pensar, já que nós estamos falando especificamente da violência contra a mulher, a gente pode pensar no seguinte: todo essa compressão em cima, em torno da mulher, porque hoje ela tem que dar retorno. Ela tem que dar retorno profissional, ela tem que dar retorno sexual, ela tem que dar retorno familiar, ela tem que dar retorno religioso, ela tem que dar retorno em todos os campos da vida. Só que, muitas vezes, quais são as condições que são oferecidas e que condições que essa mulher tem para se empoderar, para poder buscar, para poder se transformar, para virar essa fênix aí, ressurgir numa nova roupagem, onde ela precisa ocupar os espaços, precisa dar esse retorno, precisa ser feliz, precisa, entendeu, ser saudável. É de uma complexidade realmente muito grande. Aí eu lembro que você, logo no início, estava abordando uma coisa interessante, que foi o seguinte: aquela mulher que de repente chega no serviço de saúde, e aí ela está toda cheia de hematoma, toda roxa, toda machucada, e aí você usou o termo poliqueixosa. Ela vai se queixar de várias outras coisas. Ela vai se queixar da dor. Não justificar exatamente o que gerou aquela dor. E aí, muitas vezes, no primeiro atendimento que essa mulher tem em alguma das instituições, em algum dos equipamentos públicos, vamos pegar exemplo especificamente a saúde aqui, chegou na UBS, ela vai geralmente ser atendida no primeiro atendimento ali, na primeira recepção, por outra mulher. E aí, olha só, essa outra mulher pode ser que também na noite anterior tenha sido vítima de algum tipo de violência. Que condição que ela vai ter para poder orientar, para poder acolher aquela outra mulher, sendo que vai gerar uma identificação? Eu estava até pensando aqui numa ideia de quê? De medo social. Como é que eu vou falar do teu? Como é que eu vou cuidar do teu? Como é que eu vou querer abordar esse tema contigo, mulher, sendo que eu, mulher, também passo pela mesma coisa e não sei lidar? Lógico que a melhor forma, o que é? Vamos fugir, vamos camuflar, vamos criar situações para dissolver isso, para que, para todo efeito, ninguém veja, ninguém perceba, continue invisível. E aí, realmente, entendeu? Eu vou alimentando essa cadeia alimentar do sofrimento psíquico, essa cadeia alimentar da destruição física do corpo,
essa cadeia alimentar de relações frágeis, fragilizadas, né? Pelo que você colocou até aqui, eu acho que assim, a reflexão que eu posso ter até esse momento, eu sei que eu vou aprender muito mais aí no decorrer dos próximos minutos, né, foi essa. Eu espero, eu não sei se faz sentido o que eu disse para ti, eu não sei se realmente a perspectiva mais analítica, de uma forma mais ampla, para se observar vários elementos é essa. Sim, em relação a órgãos de saúde, né? Como você falou, muitas vezes a mulher chega, né, vítima de violência, mas o outro, e eu digo não só a enfermeira, mas alguns profissionais do sexo masculino também não sabem lidar com esse contexto e acabam não perguntando, para não, muitas vezes, as pessoas acham, e isso é uma frase comum de dizer, não é um problema meu, né? Não é ninguém, né, da minha família, então isso não vai me interessar. Quando, na verdade, o problema de violência, não só contra homens e mulheres, é um problema de todos nós. Porque se essa pessoa que violenta essa mulher que foi atendida pelo posto conseguir, né, se separar dessa companheira, ele vai encontrar uma outra pessoa, e aí essa outra pessoa pode ser sua filha, sua sobrinha, sua esposa, né? Então, assim, o contexto de violência, ele precisa ser acompanhado e cuidado por todos nós. Então, não tem essa questão, né? Existe, em briga de mulher não se mete a colher, eu até brinco, em briga de mulher não se mete só a colher. Nós precisamos falar, nós não podemos silenciar. Porque essa mulher poliqueixosa, ela está sofrendo e ela muitas vezes, não sabendo lidar com a situação, ela acaba criando um sofrimento muito maior dentro da sua própria casa. Então, para os profissionais de saúde, mesmo que você não consiga lidar com a situação e não queira se envolver, né, muito essa palavra que as pessoas utilizam, não vou me envolver, porque muitas vezes esses postos de saúde estão nas comunidades em que os próprios enfermeiros moram, ou então que as próprias agentes de saúde moram. Então, às vezes é difícil para a pessoa denunciar realmente, né, com medo, inclusive. Mas, assim, existem outras formas de denunciar e que você não precisa se expor. Por exemplo, o Disque 100 e o Disque 180, ele pode ser ligado por qualquer pessoa, acessado por qualquer pessoa, é uma ligação gratuita e que você não precisa se identificar para fazer essa denúncia. Né? Rosa, só uma pergunta. O Disque 100 e o Disque 180 são canais, entendeu, de acesso para a população para poder fazer exatamente essa denúncia, é isso? Isso. Existe também a ficha de notificação que é utilizada pela saúde, que se chama SINAM. Então, nessa ficha de notificação, o profissional que atende essa mulher pode descrever a situação e encaminhar para os órgãos competentes. Quais são esses órgãos competentes? No Eusébio existe o CREAS, né? Existe a delegacia. Né? Em outros municípios, inclusive, por exemplo, Fortaleza, existe a delegacia da mulher. Então, existem órgãos de atendimento a essa mulher vítima de violência para dar um suporte a essa mulher, para essa mulher poder sair dessa situação na qual ela se encontra. Mas não é fácil sair da situação. É importante deixar claro isso. Muitas pessoas julgam. Né? E olha que interessante. Se a gente observar os julgamentos, esses julgamentos partem muitas vezes das próprias mulheres. Então, a gente costuma ser algoz das nossas próprias... como é que eu posso dizer? Do nosso próprio sexo. Né? Muitas vezes a mulher, a própria mulher. Né? Então, assim, é porque ela gosta de apanhar, é porque você é sem vergonha, não quer deixar esse homem, porque... Então, abre-se, né? A questão do preconceito é muito grande ainda. Então, as mulheres precisam ser amigas das outras, precisam ser as umas das outras em relação a isso. E não julgar o comportamento dessa mulher, porque existe também, inclusive, a dependência afetiva na qual essa mulher se encontra. Por isso que é muitas vezes difícil deixar esse companheiro que a agride. Pode falar. Nunca falo demais. Isso que você está colocando faz parte de uma rede de proteção. Sim. Né? Além do Disque 100, do 180, da Delegacia Especializada da Mulher. Sim. Que nem todos os municípios têm. Nem todo mundo
nem tem acesso, nem conhece. Não é porque assim, precisa de um número de população para que haja, né, essa delegacia da mulher, mas isso é uma delegacia comum. E outros canais podem também ser utilizados como estratégia de prevenção, como estratégia de intervenção para a proteção dessa mulher vitimizada aí. No momento que a mulher estiver passando por alguma violência, ela pode também acionar a polícia, o 190. Então, existe também esse número que a mulher pode também estar ligando para que haja essa proteção. A Rosa, ela está com medo, Rosa, ela está morrendo de medo, ela não quer nem partilhar isso com ninguém. Só que o vizinho ficou sabendo, por quê? Porque ele ouviu a briga. E aí? Como é que faz? Pois é, existe uma lei agora, né? A Lei Maria da Penha no início não era permitido dessa forma, mas agora é possível. Ela não precisa fazer a denúncia. Outra pessoa pode fazer essa denúncia por ela. Porque antes, o que acontecia? A mulher denunciava, o companheiro era preso, ela se arrependia ou então era coagida pela família do acusado, retirava-se a queixa, o companheiro retornava para casa, né? Aí tem aquela fase, existe o ciclo da violência que a gente chama. Aquela fase de lua de mel, tipo dia dos namorados. Ah, prometo, né, não fazer mais, juras de amor eterno, você é a melhor mulher do mundo, tá? Um tempo depois, a violência começa tudo de novo. Por quê? Porque não foi trabalhada as questões psicológicas desse agressor e nem foi trabalhada as questões psicológicas dessa mulher. Essa mulher precisa de acompanhamento psicológico e o agressor também. Ele também precisa de ajuda. Né? Então, a gente precisa olhar os dois papéis. Né? Tanto o homem precisa de ajuda, como essa mulher, né? Que precisa também sair dessa situação. Uma coisa interessante que você falou em relação à violência velada. E é importante, culturalmente, a gente perceber que existem aspectos culturais postos que muitas vezes a mulher não se dá conta de que ela muitas vezes é manipulada ou muitas vezes aceita determinadas questões por não perceber, né, essa violência. Um exemplo, propagandas. Eu não sei se você lembra, agora é mais difícil de ver porque foi meio que, né, proibido, né, as propagandas, por exemplo, de bebida. As propagandas de bebida antigamente passavam em qualquer horário do dia. Hoje em dia as restrições devido a isso, né, proíbe essa vinculação de propagandas nos horários, né, em que, por exemplo, crianças estarão assistindo a televisão e geralmente passa mais à noite, mais tarde da noite. Uhum. Se você observar as propagandas de bebida que existiam anteriormente, as mulheres eram colocadas seminuas. As mulheres eram um objeto, como se a bebida estivesse associada a um objeto de prazer, que seria a mulher, uma comparação, metáfora. Uma outra questão que a gente não percebe, que muitas vezes a gente dá fama a essas pessoas e acaba não percebendo que há por trás ali uma violência velada. Por exemplo, muitas músicas, né, e aí eu não vou falar em estilo musical para não entrar em polêmica, mas muitas músicas colocam a mulher como sexo frágil, como sexo vulgar, como sexo que não tem valor, né? Algumas músicas, né, que eu não vou citar para não gerar polêmica, coloca essa mulher dessa forma, né? Ai, que pancada de amor não dói, que um tapinha não dói, né? O que a mulher, né, é cachorra, então assim, e o interessante de tudo isso é que quem dá mais poder a essas pessoas são as próprias mulheres. A indústria da música, se você observar, esses tipos de cantores, quem dá mais ibope, né, quem dá mais atenção é a própria mulher. Então, como que você quer ser vista? Rosa, Muitas vezes nosso tempo coisa, né? nosso tempo está encurtando, né? E aí, para a gente ser mais pontual e mais objetivo, eu acho que Ok. seria interessante nós abordarmos também a questão da promoção do cuidado. Nós falamos aí de estratégias através de alguns serviços que a mulher pode procurar, como a Delegacia da Mulher ou a Delegacia Comum, os canais de comunicação nacionais, que são o Disque 100 e o Disque 180. Mas, assim, promoção do cuidado. Por exemplo, na rede mais próxima dessa pessoa. Será que tem alguém que ela pode procurar, que pode servir de suporte, de apoio, de fortalecimento naquele momento,
para que ela possa receber o atendimento e o cuidado mais adequado? Será que tem algum local, por exemplo, olha, ela está sofrendo várias violências, várias agressões, e aí está ficando trancada dentro de casa, porque o cara, muitas vezes, o violador, aí, o violentador, ele deixou essa mulher trancada, acadeada em casa, e aí ela precisa sair dessa condição, e aí, para onde que ela vai, entendeu? Como é que a gente utiliza essa rede aí de promoção do cuidado? Como é que a gente promove esse cuidado? Bem, tudo parte, muitas vezes, Kennedy, da própria mulher. É uma escolha que ela precisa fazer na vida dela. Mas para ela escolher, ela precisa estar fortalecida, inclusive emocionalmente. Então, a busca por psicólogos, por exemplo, é uma forma também de autocuidado. Porque muitas vezes ela não percebe o emaranhado da situação na qual ela se encontra. Então, ela precisa se perceber como mulher, como autora da própria vida, que ela pode reescrever a própria história. Ela precisa ter essa força dentro dela para ela sair dessa situação de violência. Porque há muitos casos, e é importante perceber, que o papel de retirar essa mulher dessa situação de violência não é só da mulher, é de todos nós, família, sociedade, instituições. Certo? Então, é um papel de todos. Mas muitas vezes acontecia, por exemplo, da gente fazer toda uma batalha em favor dessa mulher, para que essa mulher pudesse se empoderar, né, conseguir se sustentar. E aí a própria mulher tinha um movimento inverso, ou seja, ela saía da situação no primeiro momento e depois que a coisa acalmava, ela voltava para este companheiro. Então, por isso que não só os órgãos precisam estar atentos, mas existe também a escolha dessa própria mulher. Ela precisa se fortalecer emocionalmente para ela realmente dar um basta. E esse basta não é fácil. Dar um basta não é fácil, como muitas pessoas acham que não estão dentro da situação. Né? Existem muitas questões envolvidas, de filho, financeiramente falando. Às vezes essa mulher, ela se sente acuada. Por quê? Porque não vai ter como se manter. Então, as instituições têm que estar preparadas para receber essa mulher e, inclusive, dar encaminhamentos para que essa mulher possa ter a sua casa, ter a sua liberdade financeira, conseguir colocar os seus filhos numa escola, numa creche para que ela possa trabalhar. Porque, às vezes, até isso dificulta para que essa mulher saia da situação de violência. Porque ela se sente, muitas vezes, dependente desse agressor. Muitas vezes, a própria família não aceita, né, que essa mulher se separe. A própria família julga o comportamento dessa mulher em não sair da situação e quando sai, o problema é teu, né? Muitas vezes as mães dizem, né, para as filhas, eu sabia que esse homem não era para você e você resolveu casar com ele, então agora te vira, né? Te vira que o filho é teu, foi tua escolha. Então, assim, muitas vezes é a família que não acolhe. E essa família precisa acolher, as instituições precisam acolher e todos nós, sociedade civil, também precisamos acolher essa mulher. Seja uma palavra amiga, seja uma denúncia anônima, seja fortalecendo essa mulher para que ela saia de fato dessa situação. E que ela não volte a encontrar um outro companheiro violento. Ainda tem esse detalhe. Porque se ela não for cuidar das suas questões emocionais, o ciclo de violência pode começar com outra pessoa, porque ela acaba atraindo a mesma situação para ela. Então, ela precisa se fortalecer e o apoio psicológico é muito importante, além de todas as instituições, CREAS, muitas vezes a denúncia vai para o Conselho Tutelar, porque quando ele maltrata a mulher, também acontece de maltratar as crianças, e a criança sofre, né, numa situação como essa. Existe o Ministério Público, e muitos órgãos aí para que essa mulher possa ser acolhida. Agora, ela precisa querer também, ela precisa dar o primeiro passo para que isso aconteça. Perfeito. Então, quero agradecer demais aqui. Eu acho que, mais uma vez, você contribuiu muito com uma informação de utilidade pública de extrema importância para toda a população. E vai ficar registrado aí esse vídeo para que as pessoas possam acessar depois. Mais uma vez, quero agradecer aí a todos os participantes, né, e a colaboração que trouxeram, tá certo? E dizer que é mais uma honra poder estar aqui contigo, né? Poder estar fazendo esse bate-papo, esse bate-bola, essa interação. Já adianto que
na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós estaremos novamente aqui dando essa contribuição através do circuito de lives da CNBPV, de Eusébio, onde o tema abordado será o idoso. E aí, especificamente, o que nós abordaremos em relação ao idoso? Saúde e cuidados para com o idoso. Tanto nesse momento de isolamento social, como também no período, né, no decorrer da vida comum, da vida normal que nós tínhamos antes, e em breve voltaremos a ter novamente. Tá certo? Então, Rosa, quero deixar aí a palavra para que você possa se despedir, tá certo? Para que você possa trazer mais uma mensagem a todos os nossos participantes aí, a todas as pessoas que nos assistiram e nos assistirão. Bem, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a Lu, a Janiele, a Patrícia e outros que eu não consegui visualizar. E dizer assim, eu não sou detentora do saber, nós não somos, né, Kennedy? Nós somos pessoas altamente humildes em relação a isso. Eu acho Sempre que aprendendo. estamos aqui para aprender, né, aprender dia após dia, inclusive com vocês que estão nos assistindo. E assim, eu gostaria que vocês quando assistirem, né, nossa live, podem perguntar, podem fazer perguntas, né? Se a gente não souber responder, vou ter a humildade de dizer, né, o local onde vocês devem procurar ajuda. E também a gente pode, né, deixar o canal aí da coordenadoria de livre acesso para que vocês possam deixar a opinião de vocês. E agradecer essa oportunidade de estar falando sobre esse tema que é tão importante para a gente, não só a mulher, mas para o homem também, porque existem também homens amados, homens, né? Homens que admiram a mulher, que respeitam a mulher, assim como também existem mulheres, e eu digo assim, como hoje é dia dos namorados, eu estou muito romântica, né? Eu acho que uma mensagem que eu gostaria de dizer para os casais, não existe briga, não deve existir briga. Essa luta, né, entre homens e mulheres para ver quem é o melhor, para ver quem ganha mais, para ver quem sabe mais, né, que acaba isso gerando conflitos, ela não deve existir, porque na verdade homem e mulher é um complemento um do outro. Então, que a gente possa sim ser o complemento um do outro, vendo todas as qualidades que um tem no outro. E isso evitaria muitos conflitos, né? Muitas violências. Casais que estão aí passando por esse momento de isolamento social, reconstruam a vida de vocês de uma forma positiva. Eu acho que esse momento é um momento de reflexão. Né? Lembrem-se de quando vocês se conheceram, o que foi que uniu vocês, que amor foi esse. Né? Então esse amor tem que estar vivo. E se não estiver vivo, tem que regar novamente para essa plantinha crescer. E dizer assim, que nada melhor do que a gente poder compreender que o homem e a mulher são complementos. E não precisa, né, querer disputar nada. Na verdade, a gente precisa sim se unir. Todos nós precisamos nos unir. E muito obrigada a todos. Perfeito. E aí, assim, eu encerro, né? E acho que, assim, também vou deixar uma mensagem, Rosa, pelo dia e pela oportunidade. E essa mensagem, ela começa com um termo que eu tenho estudado bastante ultimamente, aprofundado bastante, que é o termo, o conceito, a palavra, a referência, empatia. 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 Como é que eu posso aprender a respeitar melhor o outro? Como é que eu posso aprender a conviver melhor com o outro? É simples. É muito simples. É difícil, mas é simples. Como é que a gente faz? Primeiro, respira fundo. Né? Começa a exercitar um pouco mais da tua paciência. Paciência no sentido de quê? De reconhecer o outro. Reconhecer que aquilo que o outro está te dando naquele momento, talvez seja a única coisa que ele tenha para dar. E aí, assim, muitas vezes nós criamos expectativas. E aí, quando a gente cria expectativa, a gente tem que estar preparado para a frustração. A expectativa é nossa. A expectativa é minha. Então, é importante que eu pare. Que eu me permita olhar o outro como se fosse um grande quadro. Como se fosse uma obra de arte feita por Deus. E aí eu posso apreciar a expressividade, eu posso apreciar a sonoridade, eu posso apreciar a forma, eu posso apreciar as cores, eu posso apreciar tudo aquilo que aquela pessoa, naquele momento, diante de mim,
está fazendo como se fosse um quadro realmente. Onde no quadro, entendeu? Eu tenho o silêncio para observar, o silêncio para apreciar. E quando eu aprecio detalhes, e juntando detalhes, eu começo a ter a gestalt, eu começo a ter uma visão desse todo, fica muito mais fácil de aprender a amar aquilo, aprender a admirar aquilo, aprender a aceitar aquilo. Eu acho que assim, a empatia, nesse sentido, ela é um exercício de profunda importância, porque se eu começo a fazer esse exercício, eu vou melhorar a minha comunicação, porque a gente vai resgatar uma habilidade fantástica que com o tempo nós temos perdido, que é a capacidade, que é a habilidade de escutar o outro, que é a habilidade de ouvir. E para ouvir, eu preciso calar, eu preciso silenciar. E enquanto eu ouço, por estar silenciando, eu consigo apreciar melhor. Eu consigo refletir sobre o que está acontecendo, para que eu não cometa nenhum delito, para que eu não seja indelicado, para que eu não faça mal para o outro. E aí a gente entra numa sintonia, a gente entra numa sinergia, e aí a comunicação flui muito bem. Eu acho que era Sim. isso. Rosa, mais uma vez, muito obrigado. Tá certo? Obrigada. Ia fazer uma enquete com você, mas essa enquete a gente vai deixar para a próxima live, Tá bom. entendeu? Tá certo. Tá bom? Então, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, tenham um excelente final de semana, que Deus nos abençoe. Um abraço. Abraço.